Diabetes, diabesidade, caramba. Diabetes é um termo que foi aquele médico Arateus da Capadócia, né? Ele que colocou esse nome, diabetes, porque diabetes no grego é sifão. A pessoa que era cometido dessa doença comia muito, tomava muita água, emagrecia e mijava que nem um sifão. Muito líquido perdia pela urina, né? Então ele começou a observar isso aí, por isso que hoje a definição do nome diabetes vem desse daí, sifão, né? Mas lá, pesquisadores e pesquisadores descobriram que no Egito já foi o primeiro médico, Ezi Ha, foi o primeiro médico naquela época a documentar os sintomas da diabetes. Ai, quanto tempo que já se fala nisso, né? E os antigos curandeiros observavam que aonde as pessoas urinavam acumulava formiga. A formiga era atraída pelo açúcar contido na urina. Então lá, o Arateus foi o primeiro médico que descreveu. Hoje conhecemos como diabetes, né, que significa sifão. Você urinava bastante, né? Por isso que vem desse nome, né? E há muito tempo atrás existiam chamados provadores de água. Houve épocas que eles diagnosticavam, podia saber se a pessoa era diabética ou não, apenas provando a urina. Que profissão, hein? Tá. Em 1675, a palavra mellitus, que significava adoçado, foi colocado junto desse nome, diabetes mellitus, diabetes sifão mellitus mel, urina, muita urina doce. Então, por isso que já existia a palavra diabetes, então adotaram o mellitus por causa dessa situação onde as pessoas sentiam, os provadores sentiam o sabor doce, né? Em 1776, os primeiros testes químicos foram feitos para detectar a doença. Matthew Dobson foi o primeiro médico a receitar uma dieta para controle. Você vê, em 1776 já sabia-se que a alimentação tinha influência no diabéticos. Então tudo que você come vai ter influência. Em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana, o médico que estava lá atendendo lá os soldados, que já sabia que eles eram diabéticos, de repente começou a observar que eles não estavam, a glicemia deles melhorou muito, né? Os sintomas do diabetes melhorou muito, a urina, então os sintomas que o diabetes traz melhorou muito, porque tinha racionamento de alimento. As pessoas comiam pouco, comiam menos, então por isso que nessa guerra o cara observou, opa, a comida tem influência nisso daí, né? Em 1895, adotaram naquela época já uma dieta de cura, dieta feita de aveia, terapia da batata, dieta da fome, tudo isso daí naquela época já. Em 1910, Edward Schardey e Schoffer levantaram a hipótese de que o diabetes era causada pela deficiência de uma substância química produzida pelo pâncreas. Pesquisaram e viram que nesse pâncreas, no nosso pâncreas, numa região onde eles chamavam de ilhotas de Langerhans. Então nessas ilhotas aí que percebia que naquele lugar não produzia mais insulina dentro do pâncreas. Em 1916, o cientista de Boston, Elliot Joslin, considerado como um dos maiores especialistas em diabetes, criou um livro que até hoje é referência para quem tem problemas de diabetes, aí, para você ajudar a ter uma melhora na qualidade de vida. Então a alimentação é muito importante. Carboidrato. Ferrou. Depois apareceu a insulina lá em 1889, né? Então, dois pesquisadores franceses retiraram do cachorro o pâncreas. O que aconteceu? O cachorro ficou diabético. Aí que eles tiveram a visão. Tá ali no pâncreas. O problema está no pâncreas. Depois, em 1900, um médico alemão começou a injetar extrato hepático nas pessoas e observou o resultado. Em 1920, Frederick Betty, um médico canadense, teve a ideia de usar a insulina. A primeira vez foi lá em 1922. Foi tratado com sucesso. O primeiro paciente foi uma criança,
um jovem de apenas 11 anos de idade, Leonard Thompson. Ele desenvolveu aquilo lá e falou assim, isso aqui é para o mundo, não é para mim. Vou vender essa patente. $1 ele vendeu a patente para poder beneficiar várias pessoas. E hoje nessa data, dia 14/11, que é o Dia Mundial do Diabetes, que é o nascimento desse médico aí que eles reverenciam, esse médico, esse pesquisador aí, né? Aí, em 1977, vamos fazer insulina para o povo. Então, Ehrlich usou um método de insulina, um gene da insulina humana em bactérias, com o objetivo de obrigar as substâncias em escala industrial, o chamado DNA recombinante. E aí apareceu aqui, né? Em 2012 surge a bariátrica, que também dá ótimos resultados, que eles observaram que as pessoas que fizeram bariátrica tinham um declínio grande, a diabetes ia embora. Em 1959, descobriu a estrutura molecular da insulina, permitindo a sua produção sintética. Então, boa parte das insulinas hoje é tudo sintética. E a insulina era produzida pelo porco, né? A gente usava o porco como para usar a insulina dele. Que coisa. Então, assim, tínhamos tudo isso. E que tratamento que a gente ia usar para esse povo diabético? No Egito lá, eles tinham as poças dos passarinhos, eles acreditavam que aquela água trazia benefício. A erva sabugueiro, acite, que é uma fibra, uma planta, leite fresco, água rasa de cerveja, flor de pepino e tâmaras verdes. Era o remédio que tinha naquela época. Urina de mel, acredita-se que o diabetes é um problema. E houve uma época que eles achavam que o problema da diabetes era renal. Eles, como está soltando, eliminando açúcar, então é um problema está no rim. O rim está filtrando açúcar em vez de mandar para outro lugar. Olha como é que é o pensamento, as coisas vão mudando, né? Então é isso mesmo. Fome, fraqueza, sede e muita urina. Esses são os principais sintomas do diabetes. E tem que cuidar, piá, que é uma doença muito silenciosa, né? Então o que é a diabetes que nós sabemos hoje? Então o açúcar, ele ficou alto no sangue. Não houve produção da insulina. Então a glicose, que seria uma fonte de energia, que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, ajuda a glicose a entrar na célula para ser usada como energia. Sem insulina, a glicose fica livre no sangue. Por isso que você vai fazer o exame de sangue, porque vai determinar quanto de glicose que está na tua corrente sanguínea. Então ela fica perdida, fica adocicando você. Então existem os principais 3 tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é onde o teu pâncreas colapsou. Geralmente isso daí em jovens, crianças já nascem com isso daí, em jovens. E tem o diabetes tipo 2, que é baixa produção de insulina. Isso pode atacar jovens, adultos e crianças, e é mais comum nas pessoas de meia idade. E tem a diabetes gestacional, que desaparece com o passar passou a gestação, mas se as pessoas não se cuidarem, vão desenvolver diabetes tipo 2. Então por isso que é muito importante ficar de olho. Apareceu diabetes, é carboidrato, vamos eliminar ele. Pâncreas é uma glândula endócrina que produz essas enzimas e que é uma proteína. Me perguntaram uma vez por que não produz insulina comprimido, porque tem que ficar se pinicando todo, né? Assim, a insulina em comprimido não dá, porque a insulina é uma proteína e as enzimas digestivas vão destruir essa proteína. Então vai mudar. Então por isso que não dá certo insulina em comprimido. Existe planta com o nome de insulina, que as pessoas chamam essa planta de insulina, mas ela não é insulina. Botaram o nome dela, né? Disso daí. Então assim, no ano de 2000 nós tínhamos 150 milhões de diabéticos. No ano de 2010 foi para 285 milhões. Em 2020, 463 milhões. E depois da pandemia esse número exponenciou. Ficou muito grande. Porque o vírus do SARS-CoV, o Covid, o vírus do Covid, se a pessoa tem uma predisposição, ele vai desencadear. Tem estudo mostrando isso daí. Tá? Então lá, como a gente estava comentando antes, a hemoglobina ela foi feita para transportar ferro e oxigênio. Por isso que o resultado é ok.
Por isso que quando você vai fazer o exame de glicemia no médico, ele vai pedir a hemoglobina glicada, né? Então esse aqui vai te caguetar, vai te mostrar o que você fez durante os 3 meses. Porque existe aquela glicemia capilar, que você fura o dedinho na hora lá determina o quanto de glicose que tem naquele momento, né? Mas a hemoglobina glicada é o resultado do que você fez durante os 3 meses, tá? Então de 4 a 5,7 está normal. De 5,7 até 6,4 é um risco, você corre um risco de desencadear diabetes tipo 2. De 6 para cima você é diabético. Os valores tem que ser de 8 horas, tá? As pessoas vão chegar na farmácia lá querendo fazer o teste lá faz 12, 15 horas. Não é o mesmo referencial, então você tem que buscar um jejum de 8 horas. Depois desse jejum de 8 horas que você vai conseguir mensurar, né? De 70 a 99, tua glicemia tá legal, então é tranquilo. Mas isso aqui não descarta você de ser um diabético. Eu atendo muitas pessoas que chegam lá e falam, eu fiz minha glicemia e deu 90. Mas você fez a hemoglobina glicada? Aqui que mostra para você se você é diabético ou não. E outros exames também, chamada resistência insulínica, no qual você toma aquele líquido doce lá, então tem tudo envolvimento isso daí. E o que essa diabetes traz para as pessoas? Muita coisa. Doenças assim, no campo visual, no campo da visão, retinopatia diabética. Eu tenho clientes já que não enxergam, perdeu totalmente a visão devido ao não controle da diabetes. Neuropatia diabética, eu tenho, nefropatias diabéticas, sim. Ao invés do corpo transportar ferro e oxigênio, ele vai transportar glicose, ele vai, é um objeto vai transportar açúcar. Então a hemoglobina está transportando açúcar. E açúcar não é nutriente. Lembra que ela tem que ser convertida em energia para o corpo usar, senão ela fica só fazendo lambança. Ela vai, só para você entender mais ou menos, ela vai entupindo as veias, os capilares, as veias menores. E consequentemente, neuropatias. Você começa a sentir dor nas extremidades da mão e do pé. Nefropatias também, o nosso rim é cheio de capilarzinhos, mesma coisa, colapsa o rim. Eu já tenho vários clientes que perderam rins porque não trataram o diabetes como deveria, né? Pé diabético, já viu, né? Vai cortando um pedaço, vai cortando o outro, vai cortando o outro. Isso não é digno para ninguém não, viu? Infarto do miocárdio, boa parte das pessoas que têm problemas de diabetes tem um forte candidato a ter problemas do coração. Lembrando que o diabético tipo 1, que geralmente são as crianças, eles correm um risco grande de desenvolver cardiopatias. É um mundo assim. Então assim, o que tem que fazer quando você descobre que você é um diabético tipo 2? Primeira coisa, tá dando muito aí, não tá? Pessoas dos seus 40, 45 anos de idade, que foram agora, depois da pandemia, foram fazer o exame, estão com chamada síndrome metabólica. O que é isso? Onde a tua glicemia está alta, onde o teu colesterol está alto, o teu triglicerídeo está alto e tua pressão está descontrolada. Então esses 3 aqui, eles, ou conhecido como a síndrome X, ou síndrome metabólica também, né? Veio tudo da alimentação. A genética ajuda, mas se você começa a cuidar da tua alimentação, saber o que você está botando no prato, é muito interessante. Eu tenho um cliente amigo meu, que estava com seus 45 anos de idade, foi no médico e o médico falou assim, você quer continuar até quando desse jeito aqui? Com esses exames teus aqui, deu tudo ferrado, piá. Ou você se cuida, ou teu futuro não vai ser muito bom, não. Ele pegou, chegou na farmácia e falou, Fernandão, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu falei, opa! Então o que você tem que fazer primeiro? Dá uma pausa em tudo e dá uma desintoxicada, dá uma limpada por dentro. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, faz a limpeza do fígado. Faz a dieta restritiva durante a semana e no final de semana faz a tua limpeza do fígado. Faz isso daí uma vez por mês, durante uns 3 meses. E em cima disso, vai mudando a tua alimentação. Busca uma dieta cetogênica, busca fazer uma atividade física, busca dormir melhor, busca ter qualidade de vida. Que daí você sai desse ciclo
vicioso aí que é o mundo do diabético. Porque às vezes você pensa assim, eu tomo um medicamento, resolve. Mas ele resolve no tempo dele, naquelas 6, 8 horas que o medicamento faz efeito. Depois para, a glicemia volta. Então por isso que tem que tomar um comprimido atrás do outro. É difícil você às vezes convencer a pessoa que o diabetes é uma doença assim ferrenha, ela ferra com o caboclo, ela acaba com a pessoa. Então assim, tem muitas pessoas que eu conheço, têm qualidade de vida, mudaram a alimentação, usam medicamento sim, mas o medicamento mais fraco, você não precisa tomar aquela dose de 1000, toma a dose de 500 ou até 250, quebra o comprimido no meio, as pessoas tomam e sente bem com isso. Então assim, a alimentação é fundamental, magnésio está envolvido em tudo isso, nesses processos aqui. Sem magnésio, o teu pâncreas não produz direito insulina, tá? Muitas vezes você só regulando a tua alimentação, muitas vezes você só regulando a suplementação de magnésio, já vai dar um up, já vai dar um resultado, já vai melhorar, vai tirar você do risco de infarto, vai tirar você dos riscos das neuropatias. Tem muito estudo mostrando que terapia com magnésio melhora, tira você daquela possibilidade de desenvolver essas patologias, essas doenças perebaiadas aí que afetam o mundo do diabético, né? Então assim, eu acredito que expliquei um pouco sobre o que é diabetes, né? E a gente vai conversando por aí, vai se falando. Não se esqueça isso aqui tem um oferecimento da Magnemax, Magnemax Nutracêutico. Magnemax é magnésio em gotas, cloreto de magnésio, uma concentração terapêutica, ele é um nutracêutico. Isso aqui pode ser dado para adultos, jovens, crianças. Eu tenho clientes a partir de 2 anos de idade que já usam. Então assim, as melhoras dão. Como tem muita coisa envolvida no diabetes, então a pressão melhora, esse pico glicêmico muda com o uso da terapia com magnésio. Faz isso, use Magnemax. Magnemax está trazendo para você respostas para uma vida melhor. Então assim, espero ter ajudado vocês. Vou colocar algumas informações na descrição desse vídeo embaixo, para a gente poder aí estar esclarecendo maiores dúvidas para vocês aí sobre o que o magnésio pode fazer na tua vida, tá bom? Eu sou o Fernandão da Farmácia e ficamos aí com Deus. Fiquem com Deus você também. A gente vai se falando, vai se conversando, vai se proseando. Forte abraço, beijão no coração. Tchau, tchau.